aí, rapaziada, tranquilidade, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Futebol 40 Graus. Se você não me conhece, meu nome é Gabriel e no vídeo de hoje vamos fazer um girão RJ falando as principais notícias de cada clube aqui do Rio de Janeiro. Antes, só um aviso, obviamente, se eu sou carioca e não é uma certeza, uma obrigação, mas provavelmente eu torço para um dos times do Rio. Então, assim, não levem pro pessoal qualquer notícia que eu disser aqui. Não fique imaginando que eu tô falando de um jeito diferente para prejudicar um ou outro time, tá? Vamos na paz, vamos na fé. Eu gosto de todos os times do Rio, eu gosto de levantar o futebol carioca. Gosto muito do Vascão, gosto muito do Mengão, gosto muito do Flusão e do Fogão. Então vamos direto pro vídeo, sem mais enrolação. E vamos começar falando então do Fluminense, que segundo informações de pessoas que acompanham o futebol do Fluminense, o clube tricolor estaria disposto a estender o contrato do atacante Wellington Silva, que estava emprestado ao Internacional do Rio Grande do Sul, estaria disposto a ampliar o contrato do atacante por 2 anos e uma renovação salarial de R$300 mil por mês. Começando que é um absurdo. É um absurdo o Wellington Silva ganhar 300 mil por mês. Fora a situação do Paulo Henrique Ganso, do Fred, do Nenê, que ganham salários altíssimos, agora me vem com essa do Wellington Silva ganhar 300 mil por mês, contrato que vai durar mais ou menos mais 2 anos. Incrível, incrível. O Fluminense também está se desfazendo de alguns jogadores jovens, jogadores promissores, e vai lá e me dá 200 mil por mês, 300 mil por mês para o Wellington Silva. E agora vamos falar um pouco do gigante da colina, o Vasco da Gama, que informou que deu um prazo até dia 2 de agosto, domingo, pro meio-campista Fred Guarim confirmar a sua volta ou não ao futebol brasileiro, jogador que está na Colômbia desde o início de julho, resolvendo problemas familiares, segundo eles, problemas particulares. Então, assim, a gente não tem o que questionar, cada jogador com os seus problemas familiares, mas assim, o que a gente pode questionar é: você precisa jogar, você precisa voltar. Porra, também não dá pra você ficar a vida inteira, quando você quiser, no seu país de origem, só porque você tá resolvendo problemas familiares. Não é assim que o futebol funciona. Não é assim que o futebol funciona. Ele, antes de sair, deu declarações bonitas, falando que é apaixonado pelo Vasco, que a torcida acolheu muito bem, que ele se sente muito em casa. Se eu não me engano, eu acho que ele chegou a tatuar, fazer uma tatuagem do Vasco, ou ele ia fazer uma tatuagem do Vasco. Mas assim, o futebol não vai esperar ele voltar. Ele precisa voltar para os treinamentos, isso é um fato. O Vasco da Gama está certíssimo em solicitar a volta do jogador para saber se pode contar com ele ou não pro resto da temporada. Tudo bem, tem os problemas de salário, o Vasco é um clube que está devendo, um clube devedor, fica um pouco na mão de empresário, clube estrangeiro, jogador, enfim. Mas, relevando isso tudo, eu concordo com a atitude do Vasco. Guarim, você pode amar o Vasco, mas você tem que voltar, meu filho. Volta que o Vasco tá precisando. E falando um pouco agora de Fogão, o Botafogo esperava anunciar o atacante Salomão Kalou nesse sábado, na estreia da Taça Gerson e Didi, só que isso provavelmente não será possível, porque o Botafogo e o atacante estão na guarda de alguns documentos que tinham que vir lá da Alemanha e outros um pouco mais sérios, como a liberação de certidão de antecedentes criminais, porque todo mundo sabe, o Salomão não é flor que se cheire. E o motivo dessa demora é, claro, o Covid-19, porque os órgãos que são responsáveis por esse tipo de documento, de certidões, estão com um fluxo de pessoas trabalhando muito menor e cargas horárias de trabalho também muito menores. Então, isso, obviamente, atrasa nas papeladas, Só uma coisa aqui que eu quase esqueci de falar sobre o Fogão, mas eu precisava comentar, é que, obviamente, a contratação do Salomão Kalou foi uma jogada muito mais de marketing do que qualquer outra coisa, porque o Botafogo, ele estava tirando para tudo quanto é lado lá na gringaiada. Foi no Yaya Touré, foi no Robin e depois no Salomão Kalou. Ou seja, eles não estavam buscando uma posição específica, eles estavam buscando exposição de marca. Então, assim, no quesito marketing,
Perfeito, Fogão. Só não entendi muito esse negócio de atirar para todas as posições. Mas se for literalmente só marketing, tá tudo certo. Agora falando um pouquinho do Mengão, que está muito próximo de anunciar o seu novo técnico, Domenech Torrent, que esse é o certo. Então assim, eu me preocupo um pouco com isso, porque eu não gosto que as pessoas me pronunciem meu nome errado, então eu sempre tento pronunciar o nome certo. Não é nutelice, é só respeito a outra pessoa antes que comece a encher o saco. Então assim, Domenech Torrent está quase acertado com o Flamengo. Nas escolhas, nessa lista que vazaram nesses últimos dias, ele era minha segunda opção, só atrás do Leonardo Jardim. Como o Leonardo Jardim não quis vir pra mim, ele era a minha principal opção. Muitas pessoas falaram, cara, mas pô, o cara era auxiliar, o cara não era técnico, o cara tudo bem, treinou com o Guardiola, mas ele era só auxiliar do Guardiola. Gente, olha só, os técnicos brasileiros dão quase a vida para passar uma semana ou até 1 ou 2 dias com os técnicos de alto escalão da Europa. Guardiola, Klopp, Ancelotti, enfim, entre outros. Então, você falar que o técnico era só auxiliar do Guardiola, mas o cara foi auxiliar por 10 anos do Guardiola, e depois, quando um técnico brasileiro passa uma semana olhando os treinos de um técnico europeu, vira e fala, porra, agora sim, o cara foi lá, estudou, tá pronto. Você é um baita de um hipócrita, porque o cara é auxiliar do Guardiola por 10 anos. Por 10 anos. Ele pegou muita coisa. Muita coisa. Não é possível alguém virar e falar que o cara só era auxiliar do Guardiola. Então enfim. Não levem isso em consideração. Essas pessoas que falam isso, elas estão querendo ser totalmente parciais nos seus argumentos, tá? Estão querendo ser maldosos nos seus argumentos, então não levem isso em consideração. E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo explicando as diferenças do Domenech Torrent pro Jorge Jesus, mas um resumo rapidinho aqui. Domenech Torrent joga num estilo de jogo mais posicional, os jogadores ficam mais posicionados em determinadas faixas do seu campo, enquanto o Jorge Jesus era um jogo mais de movimentação, troca de jogadores, troca de posição, confundindo a zaga, confundindo o meio de campo e tudo mais. Só tem um porém no jogo do Domenech Torrent. Tem uma faixa do campo, uma pequena faixa do campo, que ele joga um pouco parecido com o Jorge Jesus, que eu não digo nem no último terço, no último quarto do campo, basicamente ali na área adversária. Ele deixa os jogadores flutuarem um pouco mais, muito para fazer o famoso facão, atacar o espaço, entrar em profundidade pro meia conseguir achar, dar aquele passe, tipo Iniesta, tipo Xavi, ali naquele tic-tac. E aí, rapaziada, se você gostou desse vídeo, mete o dedo nesse like, comenta aqui embaixo o que você achou dessas notícias todas que eu falei. Se inscreva no canal, compartilhe esse canal para mais pessoas conhecerem o trabalho do Gabriel. E tamo junto, é nóis, um beijo, um queijo e até a próxima.